Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a escravidão da América Portuguesa. Como o nosso conteúdo que a gente vem estudando é a África, né, o continente africano, as populações africanas, seu modo de vida, sua cultura, etc. Hoje vamos falar um pouquinho da escravidão na América Portuguesa. Então, eu vou começar essa aula lendo, um trecho do livro de Castro Alves, do livro Navio Negreiro. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Então aqui a gente vê a imagem, de um navio negreiro, os negros amontoados aqui dentro, no porão do navio, esses negros trazidos da África para o Brasil para servir de mão de obra, eram vendidos aqui, no Brasil, e serviam de mão de obra para os grandes produtores de cana-de-açúcar, os grandes pecuaristas, criadores de gado, e também os grandes produtores de café naquela época, além de trabalharem nas minas, explorando ouro e pedras preciosas. Então, o que significa a palavra escravidão? Segundo o dicionário, submissão de um indivíduo a outro, independente de sua vontade. Então, é isso que significa escravidão. Com a escravidão negra no Brasil, os grandes proprietários de terra, os grandes donos de escravos acabaram encontrando um comércio muito lucrativo, e isso fez com que esse comércio lucrativo gerasse alguns atritos entre países europeus, como por exemplo a Inglaterra, que acabou lutando contra a escravidão e proibindo a escravidão negra no Atlântico. Mas essa proibição aconteceu, mas a proibição propriamente dita demorou muito tempo, A primeira opção da coroa portuguesa foi a utilização da mão de obra dos indígenas para colonizar efetivamente suas terras aqui na América. Mas os povos indígenas, como eles conheciam o território, eles acabavam fugindo, eles se rebelavam, eles adoeciam e eles não suportavam os diversos castigos físicos e o trabalho pesado imposto pelos portugueses. Também houve no Brasil a escravização de pessoas brancas, embora em número bem menor do que em outros países, e também de outros tipos de escravos, tanto negros quanto indígenas. Por que eles eram escravizados? Principalmente por causa de dívidas. Então aqui a gente vê a captura de negros, captura de povos indígenas pelos portugueses e também pelas pessoas contratadas pela coroa portuguesa para que fizesse os feitores ou o capitão do mato, propriamente dito, que faziam este trabalho. O processo de integração indígena ao mundo colonial, os europeus acabaram se inserindo nesse território, então aqui a gente tem uma gravura da primeira missa que foi rezada aqui no nosso território, Aqui também a gente tem uma demonstração dos padres jesuítas, fazendo a catequização das populações nativas, dos povos indígenas. Também é uma forma de escravidão, porque eles não cultuavam o cristianismo, não seguiam a religião cristã, e por isso também é utilizado como uma forma de escravizar as pessoas, Também nessa época surgem as chamadas bandeiras, que foram fundamentais para a expansão das fronteiras coloniais na América Portuguesa, e acabou gerando um apaziguamento dos índios nas chamadas guerras justas. Muitos bandeirantes saíam para a caça e captura de populações indígenas, mas também sempre de olho nas grandes reservas minerais existentes aqui nesse território, que até então não eram totalmente descobertas ainda. O que vem a ser essa guerra justa entre portugueses e indígenas? Eram consideradas conflitos entre colonizadores indígenas que se opusessem à catequese e ao processo de expansão da colônia, interferindo assim diretamente nos interesses da metrópole, que era Portugal.
uma forma de burlar a proibição da igreja de escravizar os povos nativos, pois eles deveriam ser convertidos à fé cristã e não escravizados, né? Então os jesuítas eram contrários à escravização e sim que esses índios fossem catequizados, né? Então aqui a gente tem, né, uma gravura da chegada dos portugueses a este território e o primeiro contato com as populações indígenas. Mas vamos então ao tráfico de negros propriamente dito, né? O tráfico de escravos negros para o Brasil deu início no século XVI, em uma carta enviada ao rei de Portugal, Duarte Coelho, que já citava a importância e a necessidade de trazer negros escravos para a colônia como forma eficiente de colocar em prática o processo de ocupação do território americano. Então, as populações indígenas não se mostraram eficientes nessa atividade, por isso a necessidade do tráfico de escravos no Atlântico. Ao contrário do que se pensa, né? O tráfico ele acaba sendo algo desorganizado e amador, soando mais como uma aventura do que profissionalismo propriamente dito, né? A literatura atual acaba nos mostrando isso, que os escravos eram capturados lá na África, vendidos muitas vezes por tribos inimigas ou trocados, né? Na maior parte do tempo eles eram trocados por aguardente, né? Cachaça, rum, melaço, armas e muita munição, né? Então aqui a gente vê, né, o transporte desses negros pelo território, amarrados, carregando, né, água e alimentos. A organização do tráfico negreiro possuía algum tipo de planejamento, né? Mas devemos lembrar que os escravos eles eram considerados uma mercadoria muito valiosa. Portanto, perder uma peça, né, como eles eram chamados, se constituiria em um prejuízo para o traficante. Algumas embarcações contavam com a presença de médicos e suprimentos mínimos para garantir a sobrevivência da tripulação e da carga, né? Porque muitos desses negros acabavam adoecendo, porque a viagem demorava até de 3 a 4 meses, né? Em algumas situações menos de 3 meses, mas tudo dependia das condições climáticas e também das condições da embarcação e, logicamente, da carga, né? A proibição do tráfico, né, aconteceu por diversas nações, mas como eu já citei antes, né, a Inglaterra foi um dos principais países que se opôs ao tráfico, tanto que eles patrulhavam e vigiavam o Atlântico em busca de traficantes negreiros. As rotas do tráfico no Atlântico, né, as principais rotas utilizadas. Então vinham negros tanto do sul da África para o Brasil, como desse território, principalmente aqui desse território aqui de Angola. E logicamente, né, de outras regiões também, né? Então essas eram as rotas utilizadas na maioria das vezes para praticar o tráfico de escravos para o Brasil. A resistência, logicamente que os negros também resistiram à escravidão, porém, como eles não conheciam o território, eles estavam muito distantes da sua terra natal, eles não conseguiam fugir, eles tinham mais dificuldade para fugir como os indígenas. Eles acabavam reagindo, eles se recusavam ao trabalho, se recusavam a alimentar-se, e isso acabava muitas vezes fazendo com que eles adoecessem e morressem, e o dono do escravo não queria perder a peça porque era algo extremamente valioso, né? Então, a liberdade, o que vem a ser a liberdade? A faculdade de escolher seu caminho e de que maneira trilhá-lo. Então, com essas correntes aqui, né, com essas peças utilizadas nos pés, na maioria das vezes, eles não podiam fazer isso, né? A vida dos escravos nos engenhos coloniais, ela não era nem um pouco interessante, né? Aqui a gente vê um mercado de escravos, onde eles ficavam expostos, onde eles eram analisados e comprados pelos comerciantes, né? Os traficantes acabavam vendendo esses escravos, né? Os escravos dentro da casa grande, né? O senhor e a senhora, né, da casa grande se alimentando aqui, as crianças muitas vezes, né, filhas do próprio, né, senhor da casa grande, ficavam sem roupas enquanto eles usavam até demais, né, para o calor, né, do nosso país.
As amas de leite, né, quando as negras davam à luz aos filhos delas, né, geralmente as mulheres, eles tinham preferência por mulheres mais jovens e que pudessem procriar, porque cada criança negra nascida dentro da senzala era uma peça adquirida gratuitamente, né, que crescia, era alimentada, crescia e já ia para a roça, para o eito trabalhar também. E, logicamente, quando nascia uma criança branca e havia uma negra com um bebê pequeno, essa negra tinha que primeiramente alimentar o filho do patrão, o filho do seu dono, para depois alimentar o seu bebê, né? E elas eram chamadas de ama de leite, né? Era comum nas casas grandes dos engenhos as negras servirem de amas de leite para os filhos dos senhores, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como eles viviam, como era feito o serviço, né, dentro dos engenhos, onde era moída a cana, cozida e transformada em torrões de açúcar para ser levada para a Europa e lá beneficiada. Então, assim, a expectativa de vida de um escravo durante o trabalho duro na lavoura de cana-de-açúcar era de, no máximo, né, aproximadamente 10 anos, dificilmente passava disso, né? Por causa das condições de trabalho, trabalhava de 16 a 18 horas por dia, péssima alimentação, péssimas condições de higiene, né? Então tudo isso acabava fazendo com que o escravo adoecesse e acabasse morrendo precocemente. Principais formas de castigo utilizadas pelos, né, senhores e pelos capatazes com relação aos escravos, né? O tronco, onde ele era amarrado a um tronco, né, que ficava no pátio, e ali ele levava diversas chicotadas. Então, dependendo do delito que ele tinha cometido, é que ele levava as chicotadas. Então, aqui a gente vê também mais 2 escravos no chão, esperando a sua vez no tronco, né? Aqui a gente vê os escravos amarrados a 2 tábuas que eram juntadas e presas com um cadeado, e ali eles ficavam por dias, muitas vezes semanas dentro da senzala. Então eles não levantavam, eles não podiam andar, eles não podiam fazer suas necessidades. Quando faziam, urinavam e defecavam ali mesmo onde estavam, eles viviam à base de pão e água, né? Então isso acabava fazendo com que eles adoecessem com mais facilidade. Alguns, né, equipamentos que eram utilizados para tortura, né? Então a gente tem uma espécie de cadeado aqui, né? As chaves aqui, correntes que eram colocadas nos pés, algemas e etc., que eram utilizadas por estes senhores de escravo. No final aqui eu vou deixar uma sugestão de leituras, né, para quem tiver interesse, procurar na internet ou lá na escola tem algumas coisas também para vocês procurarem. Aqui tem sugestão de filme, né, se alguém tiver interesse em assistir, tem a sugestão de filme, aqui no finalzinho a bibliografia da onde foi retirado esse slide, como ele foi elaborado. Até a próxima, por hoje é só, usem máscara, evitem aglomeração e se cuidem.